Olá, seja bem-vindo ao Fiz Saúde Integrativa, o seu podcast onde a gente vai trabalhar com diversos temas relacionados à saúde, à parte física, à parte mental do ser humano e também de forma muito importante, né? Já fala bem no início aqui, comenta, compartilha com as pessoas aí que você deseja que tenham esse conhecimento sobre a saúde, né? E que possam aprender também todas as dicas, informações valiosas que a gente traz em cada podcast. Então é essencial, né? Quanto mais pessoas estão sabendo disso, mais a gente consegue espalhar, né, a saúde, como a gente deve cuidar do nosso corpo. Antes de mais nada também, se você quiser acompanhar, né, o nosso podcast, você tem a opção do Spotify. Spotify também é uma ótima ferramenta. Nem sempre a gente está conectado no YouTube. E o Spotify está ali, está dirigindo, está fazendo algum serviço de casa, né, está no trabalho. Coloca o seu fone de ouvido, pronto. Está ouvindo todas as informações sobre a saúde. E também a gente tem o nosso canal Fisicortes, lá você encontra as principais partes, os principais trechos dessa entrevista. Isso também fica muito mais fácil para você também poder compartilhar. Isso é muito legal. Hoje nós temos a presença muito importante, e aí a gente vai trabalhar, né? Nós já trabalhamos alguns podcasts também com alguns temas relacionados à questão da nutrição, mas esse é de forma muito especial, que a gente vai falar um pouco sobre nutrição sistêmica e diversos outros assuntos relacionados, né, à questão integrativa. E a gente tem aí um convidado muito especial que tem anos e anos de experiência. Então, assim, além de todo o conhecimento teórico, ele tem um conhecimento prático. Acho que isso é muito importante, né? A prática, ela vai sempre trazendo assim diversas novidades, exemplos, aquilo que vai fazer com que a gente possa entender ainda mais, né, como que isso funciona. Então, a gente tem o prazer de ter aqui o Eloy, né? O nosso grande nutricionista, educador físico, eu acho que diversas outras coisas aí que ele vai se apresentar. Seja bem-vindo, Eloy. Um prazer ter você aqui no nosso podcast. Viu? Muito obrigado, o prazer é todo meu. Agradeço muito o convite de estar aqui, Isaías, porque a oportunidade de falar de saúde, que é a minha área há 35 anos, sempre é muito bom, de poder passar um pouco de conhecimento e um pouco de uma visão um pouco mais nova sobre o assunto. Ah, bacana. E aí, né, a pergunta basilar, quem é o Eloy? Né? De onde o Eloy veio? Qual a experiência que ele traz, né? Como que você surgiu? Como que teve essa paixão aí por esses temas e pela nutrição, né? Quem é você, né? Bom, vamos lá. Então, eu sou formado em Educação Física há 35 anos, sempre pratiquei muito esporte, eu me interessei pela faculdade logo cedo e sempre trabalhei em academias, trabalhei em muitas academias aqui de São Paulo, academias grandes, sempre com musculação, e eu senti a necessidade de fazer a faculdade de nutrição. Então, também me formei em nutrição faz 16 anos. E nesse caminho eu trabalhei, fiz pós-graduação em nutrição esportiva, mas eu percebia que no atendimento só técnico da parte de nutrição, principalmente, não conseguia atingir os objetivos. Então, numa experiência minha, mesmo de autoconhecimento, eu comecei a integrar alguma visão mais holística no meu trabalho. Eu também sou formado em constelação familiar, sistêmica, e eu vejo que existe algum momento que isso interage e eu consegui criar um método meu, depois desses 35 anos, que chama consentir. E esse consentir tem duplo sentido. Consentir do consentimento da pessoa de ela poder ter aquela experiência em relação à nutrição e de consentir de fazer sentido, de sentir. Então, esse método ele tem um objetivo de ser um autocrescimento. Então, na nutrição convencional, a gente tem muito a parte biológica, que é a contagem de calorias, proteínas, carboidratos, micronutrientes. Isso é importante. Porém, na hora de aplicar isso, as pessoas... É aquela velha dieta prescritiva de geladeira, né? Eu grudo lá, consigo fazer durante um tempo... E a gente percebe, a gente consegue ver, tanto na prática quanto com artigos científicos, que esses métodos tradicionais, né, de dieta restritiva, eles não têm surtido efeito. A gente tem muita informação, tem muita dietas que são da moda, dietas que prometem fazer algo, mas 90% das pessoas não conseguem seguir durante um tempo razoável, e as que conseguem seguir por um tempo e têm um efeito, elas param e voltam a ter aquele
ou aumento de peso, ou a questão de saúde que ela foi tratar com esse método convencional. Então, eu proponho um olhar diferente para isso, de uma forma que seja, como eu digo, nutrição sistêmica, né? Esse consentir, sistêmica no sentido que a gente pertence a vários sistemas e todos eles têm influência na nossa escolha nutricional. Então, é um caminho de autoconhecimento mesmo. Que bacana. Então, você acha que isso que é interessante. Às vezes a gente vê diversos outros profissionais também, que a gente vai desenvolvendo alguns métodos e você observa que às vezes no próprio dia a dia, você tá legal, mas está faltando alguma coisa, o resultado não está sendo tão interessante. E quando hoje a gente fala, né, a gente vê muitas pessoas, e acho que você traz algo que é muito interessante, que antigamente era um pouco mais difícil, né? Quando você não tinha tanto acesso à internet, ao celular, você tinha que procurar um nutricionista ou na banca pegar alguma revista, ver alguma coisa. E às vezes a gente tinha até aquela obrigatoriedade, não, vou no nutricionista que é mais fácil, eu tenho toda a informação ali. Hoje a gente tem, entre aspas, toda a informação na internet, né? Dieta para emagrecer, dieta para ganhar massa, né? Eu até, inclusive, eu sou bem magrela há algum tempo, falei, eu tenho que ganhar massa, né? Sim. E aí comecei a fazer academia, tudo, só que no início eu não tinha procurado um nutricionista. A gente vai lá e vê lá da internet diversos modelos, o cara era magrelo e também ficou forte. Então acho que esse... depois você vai entendendo, necessariamente, fisicamente pode ser parecido, mas talvez não vai funcionar, né? E é esse ponto que você traz que é interessante, que é da questão sistêmica, né? As pessoas ficam pensando, mas essa dieta sistêmica, antes de vir eu estava lendo algumas coisas, eu falei, vou perguntar para ele, porque talvez deve ter alguma relação, né? E aí o ponto que você falou que traz da constelação familiar também, tem alguma relação da questão alimentar com a questão familiar, como eu fui criado, tudo nesse contexto, e isso vai influenciar no nosso dia a dia, nessa linha mais ou menos? Tem, mas eu vou explicar assim, na maioria das vezes não é necessário você olhar isso de uma forma sistêmica. Quando eu digo sistêmico, é entender na consulta que a pessoa vem de uma família, ela vem de uma cultura. Isso é muito amplo. Em alguns casos, porque meu trabalho é de nutricionista. Quando a pessoa me procura, procura um nutricionista ou um personal trainer, que eu também atendo só como personal na área da educação física. Isso ok. Mas a gente sabe que a pessoa traz algo com ela junto. Mas eu não falo, vamos fazer uma constelação, isso é um problema sistêmico. Não, de forma alguma. A gente olha, eu sei que isso tem uma influência. Em alguns casos, quando a pessoa tem essa abertura e uma necessidade maior, isso sim pode ser olhado de uma forma sistêmica. Entendeu? Então, são dois serviços. A pessoa me procura como nutricionista. E a nutrição que eu trabalho, essa nutrição sistêmica, ela é baseada na nutrição comportamental. É uma coisa bem científica da área da nutrição. Né? A nutrição comportamental, ela surgiu na USP, tem umas colegas da USP muito capazes, que elas estudaram os distúrbios alimentares e elas perceberam, são nutricionistas muito, muito renomadas, e elas perceberam que quando elas atendiam esses distúrbios alimentares, o ponto em comum que os pacientes tinham é que eles tinham feito alguma dieta restritiva. Então, não é que todo mundo que faz dieta restritiva vai ter um problema de transtorno alimentar. Mas todo mundo que tem transtorno alimentar, em algum momento ela fez uma dieta restritiva. Nesse tratamento, elas extrapolaram isso para a população e a gente percebe que tem um comer muito transtornado. Sabe o que é isso? Não é um distúrbio nutricional. É um comer transtornado. Por exemplo, você comentou das informações. São 1 milhão de informações. Né? E a gente chama de terrorismo alimentar. Uma hora eu posso, outra hora eu não posso. Então, o comportamento à mesa muda muito. Então, eu sei agora eu não posso comer ovo, agora eu posso comer ovo, agora eu tenho que cortar o carboidrato. Isso é um comer transtornado. A comida deixou de ser comida para ser algo que vai ter uma influência muito maior que além de comida. Não sei se eu te respondi, mas é isso. E aí, quando você fala desse ponto, você fala desse agora eu posso comer, agora eu não posso comer, tem uma relação também, porque algumas pessoas elas têm, e aí, claro, você dentro da área você tem essa informação muito mais consistente, olha, tem que comer exatamente X gramas disso, X gramas daquilo, às vezes a pessoa ela fica muito presa naquilo, olha, tinha que, sei lá, comer 50 gramas de carboidrato, alguma coisa, comi 53, né? Nossa, mas ela fica se restringindo o tempo todo.
até que ponto isso é normal? Eu ter uma dieta onde eu tenho que seguir estritamente aquilo ali, olha, passou 1 grama, né, e aí a pessoa já começa a falar, ixi, já tô, nossa, esse final de semana vou ter que cortar tudo. Até que ponto isso é bom, né? Tem alguns casos que é necessário. Um atleta, Uhum. alguém que faz uma dieta muito controlada por alguma patologia, mas são casos muito raros. Na grande maioria da população, isso, em vez de ajudar, atrapalha. Quando eu trabalho com a nutrição consciente, do consentir, é a pessoa descobrir o quanto ela precisa. Isaías, não tem nenhum nutricionista no mundo que sabe o quanto você precisa comer naquela refeição exata. Então, o que eu faço é com que você descubra o quanto você tem de fome e o quanto você tem de saciedade. Isso é um trabalho mais longo. Quando eu olho para a balança que a pessoa está pesando a comida, eu falo, ela está se distanciando disso. Então, ela não percebe mais a fome dela, ela se baseia em algo que foi prescrito e ela pesa aquilo. Então, aqui, e digo de novo, em alguns casos é necessário que isso se faça, né? Mas na grande maioria, isso, na verdade, te afasta mais dessa tua sensação de fome, que norteia o quanto você precisa comer, e a função do nutricionista, no meu caso, é mostrar para a pessoa que ela é capaz de fazer isso. Como eu brinco, isso vem instalado de fábrica. O bebê, quando nasce, ele não vem, eu vou mamar tantos ml. Ele tem fome, ele mama, ele para e dorme. Isso é nosso, é original de fábrica. Só que a gente se distancia disso. E cada vez mais. Por exemplo, quando acaba a bateria do celular e você não tem mais o Waze, parece que não sabe chegar mais em lugar nenhum. Tô perdido. Antigamente você ia perguntando na rua, ou comprava um mapa, hoje... Ou trabalhava mais na tua cabeça para conseguir fazer. Então a gente está pondo, brinco, esse HD externo, né? Agenda de celular. Eu mesmo não sei o celular de mais ninguém, né? Tá tudo ali na memória. Isso é ruim? Não, é bom, né? A gente consegue usar a nossa memória para outras coisas. Libera espaço. Mas tem algum momento que limita muito. Então, no meu trabalho do consentir, é isso. Eu falo assim, vamos aprender a sentir. Aprender não, porque a pessoa já sabe. Né? A se conectar com isso. E ela vai guiar a alimentação dela em percepções internas da fome e saciedade dela. É um trabalho, dá muito trabalho. É trabalhoso para a pessoa, mas é muito... No final das contas... É muito enriquecedor, porque é um autoconhecimento. Aí, quando você fala da saciedade, né? E às vezes tem pessoas que vão usar... às vezes, como desculpa, fala lá, o nutricionista fala que eu posso comer enquanto eu tiver fome, eu posso comer. É nesse sentido, enquanto eu tenho fome, eu posso comer? Ou essa saciedade, ela tem um limite também? Sim. Você sabe que a gente tem mais de 10 tipos de fome? Você sabia disso? Não sabia. A gente tem mais de 10 tipos de fome, né? Tem a fome fisiológica, a fome verdadeira, que eu tenho sinais internos que me dizem que eu tenho fome. Tem a fome social, vou dar exemplo delas. Você já foi em alguma festa, algum evento, que passa alguém com uma travessa com salgadinhos e você não está com fome, mas você pega sempre te pegar por educação, e depois aí da educação fala, todo mundo está pegando. Você vai numa fome social, é interessante isso. Chega numa mesa, numa roda de amigos, eles estão beliscando alguma coisa, se senta quando você vê está comendo. É um tipo de fome. É fome olfativa. Você sente o cheiro. Você pode ter acabado de almoçar. Você passa em frente a uma padaria, tá assando pãozinho de queijo. Usa o pão de queijo porque o cheiro é bem gostoso. Ou seja, algo que você gosta, você acaba tendo essa fome naquele momento. Fome visual. Né? Se eu falar para você, imagina algum prato que você gosta, você vai ter vontade de comê-lo agora. É interessante, né? E por aí vai. Todas essas fome hedônica, que é fome porque eu gosto daquilo. Né? Eu tenho vontade de comer aquilo. Então, quando a gente reconhece, é isso que eu faço no meu trabalho. Procurar mostrar para a pessoa e ela reconhecer isso. Aí eu não brigo mais com as fomes, eu as reconheço. E eu tenho a liberdade de escolher comer ou não. Então, é um trabalho de autoconhecimento e de escolha. Né? Eu posso escolher chegar naquele evento social, como eu sei que eu tenho uma fome social, eu percebo, eu me afasto um pouco e eu converso comigo mesmo assim, eu preciso comer isso ou não? É fome de verdade? É óbvio que para isso tem todo um tratamento. Tem meditações, inclusive, tem exercícios para conseguir fazer isso. Mas é bem interessante, né? Então, assim, se eu for comer... E aí você também mede... Porque você tem todo o trabalho. Tem um limite máximo de peso, IMC, alguma coisa. É dentro dessa linha também, olha. Então, mas se você comer muito, você vai ter um sobrepeso, alguma coisa. Então, você tem que entender até onde ou não. Você foge um pouco dessa linha.
né? Isso tudo que eu vou trazer para você que é bem novidade, tá? É um olhar bem diferente. Um olhar bem diferente. E o que eu faço com o meu paciente. Eu convido ele a se distanciar do que tem de dieta restritiva e juntos olhar de outro lugar. Vamos olhar aqui, vamos ver o que dá para fazer. Isaías, é assim, a gente nasce geneticamente com um peso determinado. A gente vai ter ao longo da vida aquele peso mínimo, peso máximo na vida adulta, tá? As mulheres na gestação vão ter uma variação, mas a gente já nasce com isso pré-determinado. Por exemplo, você dificilmente vai pesar 100 quilos. E tá tudo certo, não é? E alguém que tem uma genética, uma família que tem um sobrepeso ou tem uma formação corporal com mais peso, dificilmente essa pessoa vai pesar 70. Você concorda comigo? Isso para todo mundo. Sim. Tá? E esse peso já vem estabelecido. E não é o nutricionista que estabelece, não é o médico que estabelece, é a genética, é a natureza. E por experiência própria, toda vez que alguém tenta trabalhar abaixo disso ou acima dessa faixa, não dá certo. Na grande maioria das vezes gera sofrimento para a pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Meninas, principalmente mulheres, que querem emagrecer, fazem uma dieta muito restritiva durante a semana, chega no fim de semana e come algo diferente, ou a pessoa não está comendo carboidrato e come carboidrato no fim de semana, ela se pesa na segunda-feira, ela está com peso 2 quilos. E ela fala assim, ai meu Deus, é porque eu comi isso. Isso, na verdade, é um grande indicativo que o peso dela não está dentro dessa faixa. Então, é um trabalho mesmo de você descobrir esse peso, e cada pessoa tem o seu. É lógico que eu consigo trabalhar com percentual de gordura. Né? Percentuais de gordura muito alto, obviamente, não são saudáveis. E eu tenho falar disso, tá? Abrir aqui um pouquinho para falar da avaliação que eu faço. Acho que eu não comentei com você. Eu faço uma avaliação que chama Body Metrics. Essa avaliação é por ultrassom. É muito interessante. É um aparelho portátil de ultrassom que eu meço em 7 pontos na pessoa. Serão os mesmos pontos do adipômetro, não sei se você conhece, sabe o adipômetro que beliscava a gente? Então, em vez de beliscar, eu passo esse ultrassom, que chama Body Metrics, e ele me gera uma imagem no computador verdadeira de como está o teu músculo. Legal. Então, nessa imagem eu consigo ver gordura subcutânea, que é a medida que eu coloco no programa para ele dar o percentual de gordura, e eu consigo ver a qualidade do músculo. A maioria dos exames não mostra isso, só dá o resultado final do percentual de gordura, que é o relativo, né? Mas eu mostro absoluto ali naquelas imagens. Como que tá? E a gente consegue repetir isso para comparar imagem com imagem. E aí sim, a gente vai lá e vê um percentual de gordura dentro do saudável. Mas, de novo, não é noção sistêmica, então tem que ver com essa pessoa, como são os pais dela, como eram os avós dela, qual que é a origem dela, de que país que é a origem dos antepassados, tudo isso influi na composição corporal. Então não adianta pegar alguém que os pais tinham sobrepeso e ela também tem essa característica genética e fala para ela, você vai pesar menos. Isso é lutar com algo muito maior que a gente, que é a genética e a natureza. Então nessa avaliação, óbvio, a gente consegue estabelecer algo individual. É para aquela pessoa, para todo o contexto de vida naquele momento. Nossa, a pessoa que ela está, às vezes, um pouco no método tradicional, se a gente poderia chamar, ela está com sobrepeso, mas aí você consegue entender realmente, aí você verifica todos os pontos, se tem ou não. E aí fala, não, você não está com sobrepeso, isso é de acordo com a sua família, de acordo com o seu percentual genético, então tá tudo ok, não precisa se preocupar. Isso, lógico que isso com todos os outros parâmetros. Vai toda a análise. Exames bioquímicos, estilo de vida, né? Se fuma, se bebe, como é que está o estresse. Não tem jeito. O que adoece a gente é alto nível de estresse. Então, administrar estresse é a melhor coisa para a saúde. Não tem igual. Isso em 35 anos de experiência eu percebi. O que faz mal para a saúde é não conseguir administrar o estresse. Todos os tipos de estresse. Aumenta o cortisol vai aumentar a gordura abdominal, aumenta a inflamação sistêmica. Isso não é uma coisa boa. E aí o que vem? Essas dietas restritivas, na maioria das vezes, elas aumentam ou diminuem o estresse? Aumenta o estresse. Você acabou de falar, se eu vou pesar e peso como um pouco a mais, como é que fica o meu cortisol? Agora, quando eu tenho liberdade de fazer a minha escolha naquela refeição, meu cortisol fica como alto ou baixo? Eu fico pronto para receber aquela refeição. É um tema bem completo, a gente poderia ficar aqui umas 10 horas falando, porque é todo um método.
né? Mas é interessante porque essa avaliação que eu faço é bem legal, ela é bem tecnológica, né? Assim, a mais moderna que tem no mercado, porque ela gera imagem. Sim. E a imagem verdadeira de como está teu músculo. E aí, as pessoas que elas não conhecem tanto esse método, por ser um método novo, elas já chegam para você, falando, eu quero emagrecer, eu quero engordar, elas já chegam já com um padrão, né? Eu Sim. quero isso e quero aquilo. Exato. Aí dentro disso você consegue, aí você vai, né? Se ela insiste, não, eu quero emagrecer, não estou muito preocupado com o método e tal, só quero fazer isso. Ou você trabalha, mesmo a pessoa ela já querendo que você determine uma certa dieta, porque ela viu que funcionou, viu que o influencer tal, viu que o cara tem milhões de seguidores que está fazendo. Sim. Ou você fala, não, calma aí, se eu fizer isso daqui não adianta, teoricamente vai funcionar, mas na prática eu sei que não vai dar resultado, né? Você para ou continua? Não, eu mostro que dá resultado. Então, o objetivo do paciente sempre é acolhido. Ele quer melhorar a parte estética faz parte da saúde. O que eu mostro é que vai ter outro caminho, que pode ser que tenha outro caminho. E muitas vezes, essa imagem, essa estética que a pessoa procura está fora da realidade dela. Esse é o maior trabalho. Mostrar para a pessoa que aquilo que ela busca, para ela vai gerar sofrimento. Não é algo que ela consiga fazer. Então, mostrar isso é algo que está muito padronizado. Né? O tipo de corpo, a beleza está muito padronizado. E eu só não estou naquele padrão, eu não vou funcionar na sociedade. Sim. Então, é um acolhimento tanto do objetivo, mas principalmente da pessoa. Tentar mostrar para ela que ela pode sim conviver com aquele corpo que ela tem e melhorar a saúde. E, obviamente, emagrecer também. Não é que não vai acontecer isso. Eu falo assim, não, vai ficar todo mundo gordo. Não é isso. As pessoas acreditam que é isso. Sim. Agora eu posso comer tudo. Agora posso comer tudo, está tudo liberado, né? Não é isso. É dizendo assim que pessoas gordas também podem ser saudáveis. E elas podem emagrecer não precisando emagrecer 50 quilos. Elas podem emagrecer dentro da possibilidade genética dela. Dentro daquela que foi predeterminado para ela. E é um trabalho mesmo bem interessante, porque as pessoas, na maioria das vezes, buscam essa dieta. Comer 2 fatias de pão de manhã e essa coisa bonitinha. Só que eu vou te falar uma coisa. Isso não funciona, não tem funcionado, pelo menos. Por quê? O número de obesidade aumenta. Sobrepeso aumenta. E todo mundo, a grande maioria das pessoas, trabalha dessa forma. Tipo aquele, só falar, efeito sanfona. Sim. Você emagrece, eu tenho até, quer dizer, tem diversos colegas, até familiares também, que às vezes vai para uma dieta que foi extremamente restritiva, né? A pessoa pesava lá X quilos, emagreceu 10 quilos e a pessoa está super feliz. Só que aí começa a acontecer fatos na vida, aí daqueles 10, ela pegou os 10, mais 5, depois vai voltando, depois vai de novo. Aí começa a tomar aqueles medicamentos que reduzia. Até comentar com você, a gente tinha uma clínica de estética antes, as pessoas elas procuravam emagrecer. Aliás, as primeiras coisas que elas faziam, você tem a drenagem linfática, eu quero perder uns centímetros aqui. Então só lá, você fazia a drenagem linfática, e depois você tem lá os tratamentos para redução de gordura. Não, porque já chegava, olha, eu tô desse jeito, e eu vi que essa máquina aí de criolipólise, ela vai fazer, né, dar um resultado muito bom, mas não adiantava. A pessoa continuava, tinha diminuir um pouquinho, mas a alimentação era a mesma, tinha tinha o mesmo ritmo, e depois de 1 ou 2 meses, né, sempre voltava, sempre procurava. E aí que a pessoa já pensava, olha, o tratamento está errado, né? Então, geralmente as pessoas que passavam, essa questão estética, acho que é muito interessante você traz, porque às vezes a preocupação da pessoa é o seguinte, o método, eu ainda não encontrei o método certo, né? Então, toda vez que tem uma novidade no mercado, e aí a da indústria, ela gosta muito disso, né? Novidade de que vai emagrecer, aparelho tal. Sim. E ela vai procurando, né? Aquele não deu certo, mas o próximo vai. E não consegue ter essa consciência, né? As dietas são da mesma forma. E os números mostram, elas foram feitas para falhar. Só que a pessoa não acredita que foi a dieta que falhou, ela acredita que ela falhou, né, na maioria das vezes. Isso gera uma culpa. Eu não consegui cumprir aquilo, porque são coisas que não são possíveis de ser cumpridas. Ficar muito tempo sem comer carboidrato, fazer jejuns algumas pessoas fazem, eu conheço, e dá certo. Mas é uma minoria, não estou falando de uma observação mesmo, estou falando de números, de artigo científico.
Né? 90% das pessoas que fazem dieta restritiva, ou qualquer dieta dessas da moda, tem reganho de peso. 90%, não sou eu que estou falando. São os números, né? Isso no mundo todo. Então, a gente percebe que elas não funcionam para a grande maioria das pessoas. Algumas pessoas conseguem, e está bom para ela, está perfeito. Meu trabalho não é um trabalho individualizado, para aquela pessoa está ótimo, sensacional. Né? Ela segue daquela forma para ela. O que eu digo, os números não mostram isso. Os números mostram que 90% das pessoas têm reganho de peso. E nesse reganho de peso, às vezes é maior do que ela tinha, ela perde saúde e ela tenta buscar outro método, e isso vira um ciclo sem fim. E até acho que isso é interessante quando você traz o ponto que a pessoa, né? E aí quando você traz esse ponto, fala que a dieta falha e a pessoa às vezes ela pensa que é ela que está falhando. E às vezes acho que você é uma das únicas pessoas que eu ouvi falar isso, e tem um sentido, é muito importante isso, porque a gente ouve diversas pessoas falando o seguinte: olha, eu não consigo seguir dieta alguma, né? Eu sigo, eu vou, mas depois eu desisto, né? Não. E aí acaba chegando o seguinte ponto: pô, eu sei que eu sou uma pessoa, que eu sou fracassado, uma fracassada, então eu desisto de dieta, né? Toda dieta que eu começo a fazer, porque no meu colega funciona, outra pessoa funciona, aí vai até um ponto, e ela traz essa responsabilidade para ela mesma. Então, já que nenhuma dieta funciona, posso fazer, né? E tem pessoas, acho que fazem até bariátrica também, e depois voltam novamente, depois não consegue manter aquele resultado por muito tempo. Acho que essa culpa também é muito interessante, né? A pessoa entender, não, a culpa necessariamente não está em você, né? A dieta foi feita para isso. E a culpa aumenta o cortisol, né? Gera esse processo de novo. Então, a inflamação tá aí, né? E a gente tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento mesmo para a pessoa poder ter escolhas. Escolhas que venham de dentro, não de fora. Bacana. Escolhas internas. E o contexto, um ponto incrível, o contexto familiar. Porque vamos para você tem, porque são campos ali que eu acho que é muito interessante. Às vezes quem mora sozinho tem talvez uma facilidade, né? Mas às vezes quem mora com uma ou duas pessoas, você tem um outro campo ali, porque ao mesmo tempo que você está conscientizando uma pessoa, quando ela chega em casa, né? Que é o momento que ela está mais relaxada, que ela se encontra ali, tem as dificuldades externas, né? Esse trabalho seu, ele é centrado com que a pessoa ela possa lidar com os fatores externos, que são familiares, tudo? Com certeza. Se eu chego em casa e grudo a dieta restritiva na geladeira, arrumo briga com todo mundo. Não, vai ter que parece que está todo mundo contra você, vem alguém sempre oferecer pizza, tem essa confusão. Sim, aí cria uma batalha dentro de casa, né? Ou as pessoas estão a favor ou estão contra. Então, parece que vocês não me ajudam e por aí vai. Na conversa que eu tenho com os meus pacientes, eles vão ser transformadores dentro da casa deles. Então, você dá ferramenta para ele lidar com isso em casa. Fala assim, tudo bem, você pode, como eu posso comer o que eu quero, você também pode comer o que você quiser. Então, ela não entra tanto em conflito. E ela começa a transformar, tem muitos relatos que a pessoa começa a transformar a casa. As pessoas começam a olhar e falam, pô, que interessante, né? Você não viu nenhuma dieta restritiva aqui? Qual o segredo? Qual o milagre? O que está fazendo? Como é que você consegue incluir tudo e tudo com equilíbrio, né? É um trabalho. Mas eu sempre comparo com a vida. A vida é assim. A vida é equilíbrio. É o caminho do meio. Sim. Né? Não consigo proibir algo e liberar totalmente outra coisa. E isso chama terrorismo alimentar, tá? A gente coloca uma linha, desse lado eu coloco tudo que é saudável, desse lado que não é saudável. Esse lado aqui, tudo que engorda, desse lado, tudo que não engorda. Isso não existe, tá? Essa linha. A primeira coisa que eu faço é pagar essa linha. Você pode comer tudo. Ah, mas eu posso. Dá medo, né? Sim, como assim? Você está falando que eu posso comer tudo? Poxa, você é adulto. Você deve fazer as suas escolhas e pode ser livre para comer tudo. E essa linha não existe, tudo depende do contexto. Por isso que é um sistema. O brigadeiro numa festa de criança, ou não só de crianças, né? Nós adultos também gostamos, mas quanta coisa esse brigadeiro remete pra gente, né? É um doce típico brasileiro, a gente liga com a nossa infância, praticamente todo mundo teve pelo menos um aniversário com brigadeiro. Sim. Então, a ideia, eu dou o exemplo do brigadeiro, porque nesse terrorismo alimentar, nessa dicotomia, engorda e emagrece, faz bem, não faz bem, o brigadeiro, obviamente, sempre vai ficar no lugar que engorda, que não faz bem, que não é saudável. Sim. Tá, mas o brigadeiro é só um brigadeiro. Se eu coloco ele no contexto de uma festa, eu consigo chegar na festa, primeira coisa, agradecer o convite.
né? Fui convidado porque a pessoa gosta de mim. Segundo, nossa, que saudades da minha infância, que legal, que bacana. É todo um trabalho interno para você poder chegar e ter a escolha de comer um brigadeiro ou 2 brigadeiros. O que as pessoas dizem para mim? Ah, comigo não funciona. Ou eu não como nenhum, ou eu como a mesa inteira. Quando eu pego o primeiro... 8,80. Aí eu pergunto, a culpa é do brigadeiro ou a questão está na pessoa? Então, eu trato a pessoa. Né? Eu busco tratar a pessoa para ela achar esse equilíbrio, que não é nem 8 nem 80. É o caminho do meio. Nesse contexto que eu falei, a pessoa agradece o convite, vai até a mesa de brigadeiros, pega um brigadeiro, come, lembra toda a infância dela e está tudo certo. Né? Ele foi saudável ou não? O cortisol estava alto ou estava baixo? Né? Óbvio que se eu for fazer uma salada de fruta e colocar um brigadeiro não faz muito sentido. Então, tudo tem seu lugar. Ou do mesmo jeito que eu colocar uma maçã na festa, também não faz sentido. Percebe como o alimento em si, ele é neutro, ele tem seu lugar? Então, que eu olho para a pessoa, para ela poder fazer as escolhas dela da forma melhor para ela. Ah, que bacana. Interessante, né? Interessante. E nesses casos, né? Dos pacientes que você trata com o seu método, quais são as dificuldades que são mais comuns, né? Da pessoa não conseguir? Porque eu acredito que depois de um determinado tempo você consegue ter o controle. Mas algumas pessoas, por exemplo, a pessoa fala, quando eu tenho algum problema, né? Eu tenho alguma dificuldade de trabalho, alguma coisa, tenho muita ansiedade, eu desconto tudo na comida. Sou uma pessoa que, nossa, aí eu começo a comer, porque eu fico muito preocupado com uma determinada situação. Eu sou o contrário, né? Se eu estou preocupado com alguma coisa, eu não como. Né? Assim, só como por obrigação, porque não, tem que comer, senão vou passar mal. Mas há pessoas que não. Nossa, se eu estou preocupado com alguma coisa, comer. Sim. Quais são os pontos mais incomuns, os pontos mais comuns que você encontra, assim, né? Isso. E qual é o primeiro passo, né, para essas pessoas, né? Diante desses pontos que são comuns, né? É bacana, porque assim, não é fácil, mas é possível. Primeira coisa eu digo para a pessoa, é possível, você tem capacidade de fazer isso. Tá? Todos nós temos. E as dificuldades realmente são essas que você disse. Porque eu me descontrolo, e a gente tem ajuda de colegas, psicólogos, psicanálise, algo que vá... Porque o primeiro passo é a pessoa reconhecer isso, né? Assim, tudo bem, quando eu estou nervoso eu não como, quando estou preocupado eu estou ansioso, o outro come mais. Eu reconheci isso, é o primeiro passo. Então, às vezes, a gente tem que indicar ou fazer um trabalho em conjunto, que alguém vá trabalhar essa questão também da ansiedade, de como é, porque às vezes realmente a pessoa não está conseguindo fazer sozinha. Esse é o primeiro passo. O primeiro é falar que a pessoa consegue, tá? E eu tenho certeza que todos conseguem. E depois essa ajuda da pessoa poder procurar algum outro profissional da saúde que possa dar suporte também. E mostrar que ao longo do tempo ela vai conseguir fazer. Eu trabalho muito com meditação também. A meditação é uma ferramenta muito importante. Meditação já é comprovado, né, cientificamente, não é algo mais esotérico, ligado a religião nenhuma. Você não precisa ser budista, não precisa fazer yoga. A meditação é independente de tudo isso. E ela tem um efeito muito grande. A gente consegue fazer trabalhos de pequenos exercícios meditativos que vão te conectando com você mesmo. Inclusive, onde reconhecer a própria fome. Eu uso também isso. Então, é um processo. E a pessoa vai diminuindo a ansiedade. E funciona. E muitas vezes precisa do apoio do colega, de um psicólogo, um psicanalista, algo nesse sentido. Perfeito. E aí, a gente voltando para outro ponto que eu acho legal, quando a gente fala de descobrir esse próprio peso, né? Descobrir o quanto ela vai pesar, né? Se é muito, se é... aí dentro disso, aí essa análise que você faz, né? Ela volta, ela é 100% tecnológica, como que ela funciona? O seu peso, aí você faz um mapeamento genético de tudo para mais ou menos descobrir ali para chegar num peso proporcional ali. A avaliação do Body Metrics, ele sugere um peso teórico ideal. E é bem interessante porque desse programa ele tem uma faixa grande. Ele não é maluco, né? Que muitas vezes tem gente que entra lá, eu quero emagrecer 20 quilos. Eu falo assim, de onde a pessoa tirou que ela precisa emagrecer 20 quilos? E às vezes, infelizmente, até algum médico, né, algum colega médico que falou assim, você precisa emagrecer 20 quilos. Eu falo assim, não sei. Primeiro momento, eu falo, não sei quanto você precisa emagrecer. Faço a avaliação de composição corporal. O que me interessa mais é essa relação de massa magra com gordura. Tá. Quando você fala do Body Metric, ele tem essa relação, porque eu vou fazer lá o IMC.
tem uma relação, uma coisa com a outra, você descarta o IMC? Não, IMC eu descarto. IMC eu descarto. Você não utiliza? Não, nem olho para o IMC. Ah, tá. O IMC já é uma medida que... Então quem ainda utiliza o IMC, ele é válido, mas ou já não é mais referência? É a opção da pessoa, né? Cada profissional trabalha com o índice que quer. IMC eu não nem olho para ele, né? Porque quando a gente vai ver, até se alguns programas de TV, tudo tal, outra, olha, vamos lá ver o seu IMC, você está acima, você está, né? Tem as medidas lá 24, 25, você está acima do peso ou não está. Então, com o Body Metric, o IMC descartado e somente... Eu trabalho com porcentagem de gordura e massa magra, essa relação tem que estar adequada, e com o peso teórico ideal que ele me sugere também, e pela toda a observação do paciente. A bioimpedância você utiliza também? Ou não utilizo. O Body Metrics, na minha opinião, é superior à bioimpedância em dois sentidos. O primeiro que ele não tem pré-preparo. A bioimpedância, você sabe que tem um protocolo, né? Você uma hora, não pode tomar água, não pode ter tomado café. É uma boa avaliação? É uma boa avaliação. Você seguindo o protocolo, é uma boa avaliação. Ela vai te dar um resultado interessante. E outra coisa, ela só dá o percentual de gordura. O Body Metrics dá as imagens do músculo. Em cada parte que eu medi, ele mostra a imagem do músculo. Um exemplo, a pessoa não perde tanto peso na balança, mas ela fez um treino de musculação. Ela fez um programa lá de 3 meses de musculação. Ela ganhou massa magra e a imagem, às vezes ela não hipertrofiou esse músculo, ele não está maior, porém na imagem do Body Metrics, ela aparece a densidade do músculo. Parece um músculo mais saudável, com menos gordura interna. E eu consigo mostrar isso. Você tem um geral, você não fala onde está, né? Só fala que tem. Ele pega tudo e faz uma análise, mas você não, às vezes você está trabalhando parte que nem é necessária. Isso, e o Body Metrics mostra, e a pessoa sobe na balança, ai meu Deus, não perdi peso. Aí a gente faz a avaliação, fala, olha a tua relação de massa magra com gordura, e olha como está mais saudável o teu músculo, né? Você ganhou massa magra, eliminando essa gordura interna do músculo. E aí ali ele vai dizer, olha, de acordo com essa análise, você tem que pesar entre X e Y. Aí você consegue ter... Aí diante disso, você vai para a parte sistêmica, né? Tem toda a relação, então, olha, a gente teve essa análise, então vamos tentar manter esse padrão, porque automaticamente ele já vai fazer essa análise genética, você já tem uma noção da família também, né? Que você vai ter um estudo da família. Pergunta, né? E já traz... Olha que bacana. É bem legal, então, bem interessante. E nada muito de perda de peso muito grande, algo fora que a pessoa não vai conseguir sustentar aquilo. Não vai conseguir sustentar. Exato. Porque geralmente se ela sustenta um determinado tempo, depois ela não consegue mais. Eu acho que essa informação, né, para as pessoas, acho que acaba sendo muito interessante, que inclusive no domingo passado a gente teve uma corrida, caminhada também, ali você tinha diversas pessoas, né? Desde aquelas, né, que apostavam também, né? E até teve um fato interessante, né? Que teve até uma mulher que falou, olha, toda vez que eu vou fazer caminhada ou corrida, assim, pela regra, né, você tem que se alimentar, acho que um tempo antes ali, uma hora antes, não, mais ou menos, tem que se alimentar alguma coisa, não sei exatamente o tempo. Ela falou, mas quando eu sigo essa regra, né? Começa a correr 15 minutos depois eu começo a passar mal, né? Às vezes me dá ânsia, dá enjoo, tenho que parar, senão eu vou vomitar mesmo, né? E aí outro fala, não, eu consigo me alimentar bem e faço, consigo me alimentar bem, consigo fazer corrida e tá tudo ok. E algumas pessoas já não conseguem ter o mesmo comportamento, né? Essas relações também, da gente sempre estabelecer esse padrão, alimentação antes, alimentação depois, né? Então, nessa questão, quando é personalizado, você até consegue falar, olha, você não precisa se alimentar antes de ter o seu treino, né? Ou sempre tem que se alimentar independente dos resultados, como que... Isso é interessante, porque quem diz isso é o paciente para mim. Uhum. A teoria na prática é outra, né? Sim. Então a gente tem a teoria, comer carboidratos mais simples quando é mais perto da prova para dar tempo da digestão, quanto mais longe da prova, carboidratos mais complexos, não pode ter muita gordura próximo porque é uma digestão mais lenta. Isso é a teoria. Quando você vai para a prática, aí a sugestão para a pessoa, eu mando, como eu não faço essa dieta com as quantidades, eu dou sugestão de cardápios. Dou 3, 4 cardápios. Aí eu pego o horário do treino da pessoa e falo, olha, vamos experimentar. É um experimento mesmo. A pessoa ela até anota o que ela sentiu. É interessante essa troca dela escrever do lado. Olha,
Senti desconforto, não senti, me senti bem para treinar. E tem outra coisa, Isaías, a gente não é igual todos os dias. Né? E entra de novo. Se o nutricionista falou, você tem que comer 20 minutos isso antes, a pessoa não teve tempo, ela já não treina bem. Sim. Ela cria algo assim que não funciona. Ela não está conseguindo se observar naquele momento, naquele dia. Porque naquele dia talvez ela não tenha fome para comer. E ela consiga fazer seu treino sem intensidade de... Exato. Então, tem uma teoria. Tudo é baseado em uma teoria. Mas na hora de pôr na prática, o paciente fala muito mais para mim do que eu para ele. Poxa, eu comi uma banana, fiquei com desconforto. E aí o que a gente faz? Tenta de novo. Porque pode ser naquele dia. Você vai se observando e ajustando isso. É óbvio que eu faço todo o cálculo também, tá? Não é assim também. Cálculo de proteína, porque eu dou aula de musculação, então a pessoa precisa ter proteína. Musculação sem proteína não funciona. Então a pessoa vem e faz o recordatório de 24 horas, que é o que ela come no dia, eu falo, poxa, está faltando proteína. Então a gente vai ajustar essa proteína. Essa é a parte técnica, né, que é mais fácil. Essa que a internet falou pra gente. É 1 grama, 2 gramas de proteína. Já sai ali. Mas aí eu, como nutricionista, olho e vejo, poxa, mas o carboidrato está adequado, não está, né? Tem bastante fibra. Essa parte técnica, obviamente que ela existe. Né? Faz todo o conjunto. Agora, as escolhas, a quantidade é da pessoa. E aí, quando se fala de parte técnica, né, a gente até algumas vezes, a gente pensa aquilo, né, que a gente tem a clínica, a gente passou alguns outros profissionais. Você tem alguns programas hoje, né? A pessoa vai lá, coloca os dados, né? E aí eu coloco os dados lá, o peso, a medida, eu tenho então um programinha lá, um software lá que eu pago um valor X por mês, eu coloco só os dados da pessoa, ele já traz toda a dieta, né? E aí, né, isso porque olha que eu nem sou o profissional, mas não sei se a pessoa lá acabava inserindo algum dado errado, alguma coisa, mas você vê, olha, ele está dando, mas para essa pessoa parece que não está muito interessante. E aí, você tinha até a pessoa falar, mas se o profissional, se ele está falando, e aí o profissional falando, se o programa está falando que porque às vezes não tinha tanto esse cuidado de ver, de analisar, né, porque é muito mais fácil, às vezes, né, colocar a informação, o programa já sair tudo bonitinho. Sim. Né? Se o programa está falando, tá ok. Aí o paciente, se o nutricionista está falando, então tá ok, então deixa eu seguir. Quando ele não conseguia seguir, né? E aí, às vezes não dava até tanto essas opções, né? A pessoa, não, mas vamos tentar até você conseguir, né? E não era, vamos tentar e vamos fazer os testes, mas até você conseguir, né? E aí, em muitos casos, a grande parte das pessoas acabavam mudando, né? De nutricionista, né? Acabavam mudando porque, não me adaptei àquela pessoa. Então, talvez que não tinha esse olhar como um todo, né? Então, acho que isso também é importante. E desde quando que eu posso fazer, né? Qual que é, desde quando né? a idade, né? Quando que eu posso começar, né? Já ter, desde bebê até uma pessoa que já tem seus 80, 90 anos. Começar. Tem isso, há de fazer essa dieta que é mais sistêmica nesse processo. Tem uma idade ali, quando a pessoa... Porque, vamos supor, às vezes, se for muito pequena, se for uma criança, ela não vai ter essa consciência, né? Total, olha, tem que comer isso, tem que fazer aquilo, né? Tem um padrão, assim, uma idade onde ela já consegue ter essa responsabilidade, já ter uma autocrítica, né? Sim. Sim, é interessante a pergunta, porque eu não trabalho com criança. Eu trabalho de adolescente para ser criança, mas eu trabalho com os pais. Isso é interessante. E aí sim, porque a gente escuta sempre, né? E tá tudo certo, né? Come tudo. Se não comer, você não vai ter sobremesa. Tá triste, a avó leva o chocolate na cama, o chocolate quente. A alimentação tem uma relação muito profunda com a gente, extremamente profunda. Sim. Então, quando eu falo com os pais, se eles me perguntam algo em relação à criança, a criança não tem autonomia de comprar a comida. Obviamente, são os pais que compram. Mas ela consegue, já desde pequena, mas ele tem que ser os pais, né? Então, o pai tem que ter esse olhar também de que a criança pode tudo. E tem a hora para tudo. E não com castigo, com punição ou como prêmio. A comida é comida só, ela não é prêmio. Porque a gente leva isso para a vida adulta. Sim, vida adulta. Né? Aí quando a pessoa come por ansiedade, ela está buscando alguma outra coisa na comida que não é comida. Ou ela está buscando o parceiro, ou está buscando o pai, ou está buscando a mãe, ou está buscando o irmão, ou está buscando o trabalho que ela quer, ou está buscando um chefe melhor. E por aí vai, né?
por isso que a gente desconta na comida. A gente está buscando algo na comida, que não é comida. E quando eu faço isso, não há comida suficiente que preencha essa questão. Então, a criança ela pode começar a ter, desde pequenininha, desde sempre, né, essa autonomia de escolher. Por exemplo, tem muita gente que não deixa doce em casa para a criança não comer. Mas essa criança vai viver em casa, trancada, e como é que ela vai se relacionar com o doce quando ela for em algum lugar? Sim. Não é melhor eu ensinar como ela se relacionar com o doce? Então, uma coisa interessante é deixar um pote, por exemplo, agora está chegando outubro, né? Que as crianças saem pedindo doce, que a gente adotou essa tradição e está tudo certo, é bacana. Eles vêm com 1 tonelada de doce em casa. Aí você esconde, você não dá, o que você faz? Joga fora? Eu já vi todos os tipos de pai fazer de tudo com esses doces. O que eu faço, o que eu acho interessante, é deixar um pote à vista e combinar quantos podem comer, quantos não podem comer. E quando a criança for pegar, pergunta... É que dá trabalho, não é? Sim. Mas educar dá trabalho. Falar para a criança assim, você está com vontade mesmo de comer? Como é que está essa vontade? É muita, não é? É legal? Aí ele consegue comer um chocolate. É possível. É possível. É possível que meu filho faz isso. Você pode dar uma barra de chocolate, ele tira um, e sempre foi assim. E está tudo certo. Ele come a fruta na hora da fruta e o doce na hora do doce. Então não tem idade para começar. É sempre. Porque é interessante que eu dou aula em uma escola também, desde os pequenininhos até dou aula para os pequenos, né? Para os maiores, mas... E aí você tem... Aí acho que ter essa consciência dos pais é legal, porque às vezes em casa ele restringe, mas quando vai para o colégio, não adianta. Você tá em 20, 30 crianças, aí tem aqueles piqueniques, tem coisa ali, vai do dia da semana, e ele vê o colega que levou todas aquelas coisas gostosas, e criança. Ele falou, em casa eu não posso comer. Ele olha para a lancheira dele que ele trouxe, olha, isso, assim. É bonito, mas não é saboroso. Eu até brincava com ele, gente, porque para a criança, porque o que impressiona é o açúcar, então é o que dá o sabor, tem as sensações também. Às vezes quando ele vai comer alguma fruta, alguma coisa, não tem aquele sabor gostoso, aquela coisa toda que ele... quando ele come um açúcar, alguma coisa, ele vê que o colega também está comendo, aí ele chega em casa e ele pensa, então ele lida também com aquela questão dos coleguinhas, mas... Será que meu pai está me punindo? Será que ele não está? E quando ele vai crescendo, né, já começa a ter na sua adolescência, ele já tem uma noção, fala, não, eu já sei para que é. Mas enquanto é pequeno, e na família, acho que é legal ter esse processo de educacional também, porque senão você quer restringir tudo, e aí quando chega, não, na escola não come, não pega, porque você não pode, né? E cresce, e aí depois, na hora que fica adulto, não sei se acontece esse caso, não. Agora, meus pais não vão falar o que eu posso comer ou não. Agora eu vou comer o que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu vou, compro, levo no mercado, pego tudo que eu quero, porque na infância tudo era proibido. É muito interessante. Né? Esse assunto é muito longo, muito vasto, que me surgiram várias coisas aqui para falar, porque você, inclusive, treina o paladar. Então, a fruta é gostosa, e muito gostosa, né? Então, você treina isso. Você pode fazer 1000 lanches muito saborosos, incluindo doce também, eventualmente. Então, não é uma exclusão, uma inclusão. Tudo que eu excluo, a tendência dele é aumentar. Eu represo. E uma coisa legal também, respondendo essa pergunta da idade, cozinhar. Tradição culinária da família é extremamente importante. É uma coisa que a gente não faz muito atualmente. Então, ensinar a criança a cozinhar, participar da cozinha, de novo, está dando trabalho, né? Óbvio, dá trabalho mesmo. Então, você fazer compras junto com a criança, elaborar receita, e uma coisa muito legal, pegar livro de receita de vó, pegar aquela receita da família, independente de qual seja, e fazer junto com a família. Isso é sensacional para a autonomia alimentar da criança e futuramente do adulto. Então, eu canso de pegar paciente que não sabe cozinhar, não quer saber, é perda de tempo, eu não tenho tempo de comer. Então, a comida foi tirada da sua importância. Né? Agora eu só olho, ela só vai me engordar ou emagrecer. Fora isso, eu não quero saber. E eu faço esse resgate, principalmente com as crianças. É algo bem interessante. E funciona. Funciona, né? Funciona. Então, isso que quando você fala treinar o paladar, isso é muito interessante. Treinar o sabor, você, né? Que às vezes, nutricionalmente é legal, mas o sabor também, ele é essencial, né? Porque às vezes, aí uma coisa que você fala que é legal, o cozinhar hoje, né? Às vezes é muito difícil, né? E falar, cheguei em casa, estou cansado, é mais fácil você ir no mercado comprar algo pré-pronto, né? E às vezes até algo que é saudável mesmo. Você vai no mercado, tem muitas coisas que são saudáveis, só que você não cozinha, porque é mais rápido e prático, ficou ali, já comeu.
quando tem esse processo também de cozinhar, de trabalhar com o alimento, né? Isso é muito interessante, que acho que a pessoa também ela já vai aprendendo como a preparar, como fazer aquilo, treinando as quantidades, né? Então, acho que isso é muito legal. Então, acho que ter essa abertura, né? Muito bacana, né? Estamos chegando aí no final, né? Eloy, estamos chegando no final aí, então tem uns 5 passa rápido o tempo. Passa rápido, né? E o que você quer deixar como informação, né? Um conselho, não sei se tem conselho, mas as dicas, informações que você dá para as pessoas, para quem quer engordar, emagrecer, para quem quer se manter no próprio peso, né? O que é bom, o que não é bom, né? Quando eu devo procurar, quando eu não devo procurar, né? Então, assim, acho que isso é muito legal, porque às vezes as pessoas ficam perguntando lá, é para todo mundo? Eu devo procurar um nutricionista sistêmico? Não devo procurar? Quando, né? Ou está aberto para todo mundo, né? Sim, acho que quando procurar, quando a pessoa já fez vários tipos de dieta e ela não conseguiu o resultado, e eu me baseio muito no sofrimento, nessa angústia que eu percebo que a alimentação tem trazido muito, não só a alimentação, porque a pessoa busca essa dieta restritiva por conta de uma relação com o corpo. Então, a gente também trabalha, como educador físico e nutricionista, de melhorar a relação da pessoa com o próprio corpo. Então, as pessoas que têm questões com isso, que elas não estão conseguindo chegar no objetivo, e principalmente que isso está gerando sofrimento, e ela não consegue o objetivo com essas dietas restritivas ou com o método tradicional, eu convido a vir comigo de olhar de outro lugar. É algo que é possível de fazer. Outra coisa, todo mundo consegue, tá? Mas se a pessoa está fazendo a sua dieta lá acompanhada, com nutricionista ou não, e isso não gera sofrimento para ela, ok. Tá? A gente não precisa olhar para isso. Mas o que eu percebo, que eu vejo em conversas, em mídias, é esse grande sofrimento com o corpo, desse corpo idealizado que nunca é atingido, e com essas dietas restritivas que elas fazem com que você pule de uma a outra e não consiga esse corpo idealizado. Então, é um trabalho para quem tem essa necessidade, principalmente que causa sofrimento, né? A pessoa roda e não consegue chegar a lugar nenhum. E outra coisa que eu quero falar como educador físico, por favor, pratiquem atividade física, certo? E outra coisa, a maioria das pessoas está procurando atividade física também para estética. É ruim? Não. Estética é muito bom, faz parte da saúde, mas ela não tem que ser o objetivo inicial. A gente tem que ter o objetivo de saúde, não só de estética. E pratique atividade física. E eu, lógico, como professor de musculação e personal trainer, que só atendo basicamente musculação, por favor, faça musculação. Eu sempre falo, procure uma atividade física que você goste, prazerosa, qualquer uma, e faça musculação como lição de casa 2 vezes por semana, pelo menos. Isso, a musculação previne muitos tipos de doença, fortalece a musculatura. Já tem vários estudos dizendo de pernas mais fortes, pessoa mais longévula e com mais qualidade de cognitiva. Bem interessante. A pessoa vive mais, tem vários artigos mostrando isso, com as pernas fortes. E que deixar a perna forte, musculação. Então, você quer ter uma velhice aí saudável, mais tranquila, com mais cognição, faça musculação e qualquer hora é hora de começar. Esse sim, pode começar em qualquer idade. Como que a gente te encontra? Os seus atendimentos são só presenciais? É online? Como que eu te encontro no Instagram? Basicamente presencial. Eu atendo na Academia Emotion, uma academia na Vila Olímpia. E o meu consultório é dentro da academia. Eu dou personal lá e atendo também como nutricionista, lá na Academia Emotion. E meu Instagram é @Eloy Jimenez, é isso. Vocês podem me achar no Instagram e mandar mensagem por lá. Será um prazer poder ajudar todos nessa caminhada aí de autoconhecimento através da alimentação. Legal, bacana. Lá a gente agradece muito, muito, muito em nome da Fizier. Agradecemos muito a sua presença, a sua participação, trazer esse conhecimento. Eu acho que, não sei se é novo, mas para a gente é novo, né? É uma coisa que é muito importante. A gente trabalha sempre com essa questão integrativa. Eu acho que essas informações que você está trazendo aí são extremamente importantes. Então, assim, muito agradecido mesmo, né? Por compartilhar, né? Isso com a gente, fazer com que as pessoas possam entender mais, né? Porque às vezes as pessoas, às vezes não é falta de informação, mas informações corretas, né? Porque aí acho que informação a gente tem para todo lado, mas às vezes é tanta informação, é tanta coisa, mas uma informação correta, como você trouxe, é essencial, né? Então,
Agradeço muito, muito a sua participação mesmo, tudo que você trouxe pra gente. Eu que agradeço, Zé. Agradeço, foi uma oportunidade muito boa e estou pronto para outras oportunidades. Tem bastante coisa para falar aqui. Sinta-se convidado para o próximo. E quando você for que tem mais assuntos, com certeza tem coisa que ainda, enquanto você foi falando, então posso certeza que tem uma gama de perguntas que foram sendo aqui analisadas que estão, né, que vão ser respondidas na próxima. Né? E qualquer pessoa que tiver dúvida pode mandar pelo Instagram também que eu respondo sem problema nenhum. Tá joia? Muito obrigado. Obrigado, Isaías. Aqui a gente agradece a sua participação por ter ficado conosco nesse podcast, por ter, né, observado todas essas informações. E não esqueça, né? Logo após esse vídeo sair no YouTube, a gente está lá já no Spotify, né? Para você falar isso sobre nutrição sistêmica, né? Então, começa a entender isso de forma melhor, né? Entender que você é uma pessoa única, né? Então, a maneira como o seu colega vive, né? O seu familiar vive é diferente da sua. Então, seja único, né? Com certeza você vai ter, né, um resultado e uma saúde aí. Você vai viver bem, né? Vai viver muitos anos e viver bem, né? A gente quer chegar lá, né? Os nossos 90, quase 100 anos, muito bem, né? Muito bem, podendo caminhar, comer e correr. Então, agradecemos a presença de todos, a participação do Eloy e até o nosso próximo podcast. Muito obrigado.